Por mais de 400 anos, a história dos navios de guerra reflete a incansável busca humana por supremacia nos mares, moldando não só batalhas e impérios, mas também as mais impressionantes revoluções tecnológicas da engenharia naval. Dos humildes galés a remo do século XVII, singrando mares à mercê dos ventos e do esforço humano, ao majestoso e imponente porta-aviões Charles de Gaulle, o apogeu da tecnologia contemporânea, a trajetória dos navios de guerra ficou marcada por inovações, desafios e pela permanente necessidade de adaptação frente às demandas do conflito e da estratégia global. Quando recuamos até os galés, observamos embarcações movidas principalmente por remadores, muitas vezes soldados, preparados não apenas para impulsionar o navio, mas também para travar intensos combates corpo a corpo ao se aproximarem das embarcações inimigas. Contudo, ainda no século XVIII, transformações radicais começaram a surgir. A substituição gradual dos remos pelas velas vigorosas libertou os marinheiros da dependência absoluta das forças humanas e permitiu deslocamentos mais longos, rápidos e menos previsíveis. Nesses navios de vela começaram a surgir armamentos inovadores, como canhões, que mudariam para sempre a natureza da guerra naval. Antes da introdução das portinholas para canhões, o fogo das armas era limitado e frágil, sujeito ao desequilíbrio dos navios e à instabilidade das estruturas de madeiramento. Com o desenvolvimento de compartimentos específicos para os canhões nas laterais dos navios, as famosas portinholas, tornou-se possível equipar embarcações com múltiplos canhões pesados, potencializando em muito o poder de fogo. A artilharia robusta, agora melhor protegida e distribuída, podia destruir à distância, reduzindo a necessidade do perigoso combate próximo e conferindo à frota naval vantagens táticas inéditas. O avanço não se deu apenas no armamento, mas também nas estratégias. A transição do combate confuso e aproximado entre galés para as táticas de linha de batalha ensejou um novo tipo de disciplina e coordenação. Grandes linhas de navios armados se enfrentavam em série, cada lado ordenado e pronto para desencadear salvas simultâneas e devastadoras, numa coreografia precisa de manobras no mar. Essa era a dança de ferro e fogo das grandes guerras navais do século XVIII. Foi também nesse contexto que, em 1779, surgiu nos navios britânicos a caronada, um canhão curto de boca larga projetado para combates próximos e devastadores. Embora seu alcance fosse limitado, sua potência de destruição era imensa, capaz de atravessar rapidamente os cascos e convés dos navios rivais. Os franceses logo adotaram a caronada, reconhecendo seu valor em confrontos navais. Mas cada disparo era uma operação trabalhosa e perigosa. Exigia uma equipe coesa de até 15 marinheiros, cada um responsável por uma tarefa precisa, do carregamento à limpeza do canhão. Era a força humana aliada à engenhosidade das armas, compondo o cenário das batalhas decisivas dos mares. No entanto, o século XIX traria consigo uma nova era. Correndo paralelamente à Revolução Industrial, surgiram inovações que mudariam a face dos navios de guerra para sempre. A introdução da propulsão a vapor transformou a relação dos barcos com o vento e o mar. Já não estavam à mercê das caprichosas correntes de ar, podiam traçar rotas diretas e manter velocidades constantes, não importando as condições meteorológicas. Os novos sistemas de hélices substituíram as antigas rodas d'água, conferindo ainda mais eficiência e potência. Em 1859, com o lançamento do Glói, o mundo conheceu o primeiro navio de guerra blindado. A era dos navios de vela chegava ao fim. Chapas de aço passaram a proteger o casco na tentativa de resistir aos impactos fulminantes da artilharia moderna. Impossível não notar o contraste. Se antes o segredo era a leveza das embarcações de madeira, agora predominavam estruturas pesadas e resistentes, prontas para suportar choques de gigantes. Os chamados navios capitais tornaram-se símbolos máximos do poder naval ao longo do final do século XIX, e sua silhueta metálica passou a rondar portos e águas estratégicas mundo afora. Outro avanço fundamental foi a criação das torres de armas giratórias, que permitiram aos navios apontar seus canhões em qualquer direção, independentemente do curso da embarcação. Isso conferiu uma flexibilidade de ataque jamais vista, maximizando a eficácia das salvas e reduzindo o tempo de resposta durante os combates. A construção desses gigantescos navios era um processo curioso e trabalhoso. Tudo começava pela quilha, a espinha dorsal do navio, a qual se prendiam as cavernas e as tábuas do casco.
Cada detalhe, desde o empilhamento cuidadoso das madeiras até a instalação dos mastros, as velas, o emaranhado do cordame, era vital para garantir velocidade, estabilidade e potência. Dentro dos estaleiros, o barulho constante das ferramentas e o cheiro de madeira e alcatrão davam vida a verdadeiras obras-primas navais. Profissionais experientes, desde carpinteiros a fundidores de canhões, trabalhavam lado a lado, atentos ao menor detalhe. Nos séculos seguintes, a escalada tecnológica acelerou ainda mais. O aço substituiu totalmente a madeira, turbinas e motores a diesel aumentaram o alcance e a autonomia, sofisticados sistemas de radar, sonar e comunicação digital surgiram, mudando para sempre o modo como as batalhas eram planejadas e executadas. No século XX, o advento dos porta-aviões redefiniu a supremacia marítima. Um único navio, como o Charles de Gaulle, tornou-se capaz de projetar poder aéreo a qualquer parte do mundo, abrigando aviões de combate, helicópteros e tecnologias de ponta. Não era apenas uma fortaleza flutuante, mas um centro de comando multiplataformas sobre as águas. Em todas as etapas, a evolução dos navios de guerra acompanhou e impulsionou a própria transformação do conceito de estratégia militar. Eles tornaram-se, ao longo de 4 séculos, verdadeiros protagonistas de impérios e arquitetos do equilíbrio de poder, capazes de proteger rotas comerciais, controlar terras distantes ou servir como resposta imediata a qualquer ameaça global. Hoje, quando observamos os modernos navios cruzando oceanos repletos de tecnologia, comando digital e sistemas automatizados, fica claro que cada inovação, cada avanço e cada batalha travada ajudaram a moldar esse impressionante legado. São testemunhos flutuantes da engenhosidade, do medo, da ambição e da criatividade humanas. Celebrar a evolução dos navios de guerra é também celebrar o espírito incansável daqueles que, ao longo dos séculos, desafiaram os mares em busca da supremacia, da sobrevivência e da glória.